Então, vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 6. O Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo de número 6. João, capítulo 6, irei ler do versículo 1 ao versículo de número 15. Esse capítulo, ele tem 71 versículos, não dá para a gente ler todo o capítulo, mas irei ler alguns versículos após o versículo 15, à medida da exposição, tá bom? Compreendendo que todo esse capítulo gira em torno de uma única verdade. João capítulo 6, a partir do versículo 1, quem encontrou diga amém. Assim diz a palavra de Deus: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, versículo 10. Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Pai. Te pedimos nesse momento, tem misericórdia de nós, cativa a nossa mente e o nosso coração no que o Senhor tem para nos falar, que o Teu Espírito Santo nos conduza a entender, ó Deus, a Tua santa palavra e praticar a Tua palavra. Abre, Senhor Deus, os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, é o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. O que é que farta a nossa alma? O que é que traz alegria, contentamento, satisfação para a nossa alma? O que é que traz alegria para você? Dinheiro, uma boa profissão,
entrar no trabalho, no concurso, ou naquilo que você tem trabalhado para entrar, a família, uma viagem, o que é que realmente te traz satisfação? O que é ou quem é a satisfação realmente da sua vida? Talvez você diga, pastor, a satisfação da minha vida é Jesus. É Jesus. É mesmo Jesus. Ele é maior que o mundo tem para te oferecer. Se você não tiver as coisas que você almeja, você ainda terá felicidade e alegria no Senhor. É realmente Ele a sua maior satisfação. Você não troca estar junto com seus irmãos no culto para ouvir a palavra de Cristo por nenhuma outra coisa nesse mundo. E é isso mesmo a sua maior alegria. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, está tratando sobre esse assunto. Escrito pelo evangelista e apóstolo João, que é descrito como aquele a quem Jesus amava. Então você vai perceber neste evangelho, que é narrado por João, ele descrevendo a si mesmo como aquele a quem o Senhor amava, o discípulo a quem o Senhor amava. Então ele descreve todos os outros discípulos, mas quando se refere a João, ele não fala João, mas ele fala o discípulo a quem o Senhor Jesus amava. E isso remete também à autoria deste evangelho, que é o evangelho, né, escrito pelo apóstolo João, datado aí no final do primeiro século. Há quem diga que João foi escrito até mesmo depois do livro de Apocalipse, quando o apóstolo João já estava livre da ilha de Patmos, pastoreando a igreja em Éfeso. E ele escreve este evangelho com o objetivo de alinhar o pensamento que havia do Antigo Testamento, que ainda há no Antigo Testamento, com a revelação que há em Jesus Cristo. João, por ser judeu, mas um judeu crente no Senhor Jesus, faz essa associação das verdades do Antigo Testamento, das simbologias do Antigo Testamento, das imagens do Antigo Testamento, e aplicando então para Cristo e revelando Cristo e mostrando como Cristo é superior ao Antigo Testamento. E esse evangelho fala muito sobre isso. Você, por exemplo, vê no capítulo 1, ele dizendo que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Remetendo assim à criação, em Gênesis capítulo 1, que tudo foi feito pelo Verbo, que é Jesus. E ele então diz no capítulo 1, no versículo de número 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A partir daí, então, João ele vai descrever esse Verbo que se encarnou, o Deus encarnado, e vai narrar os acontecimentos de Jesus Cristo, fazendo então essa associação com as linguagens, as imagens do Antigo Testamento, revelando a superioridade de Jesus Cristo. Ele afirma acerca de João Batista, que veio para abrir o caminho. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, citando no versículo 23 do capítulo 1, o texto do profeta Isaías. E é esse próprio João que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fazendo então já uma linguagem bem clara do Cordeiro do Antigo Testamento, dizendo: este é o superior Cordeiro, ou o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você percebe uma linguagem também clara no capítulo 2, quando Jesus opera aí o seu primeiro milagre em um casamento em Canaã da Galileia, onde ele transforma a água em vinho. Essa água que está descrita no versículo de número 6, estavam ali 6 talhas, no capítulo 2, versículo 6, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um, levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse: enchei de água as talhas. Então, essas águas eram utilizadas para a purificação no Antigo Testamento. Os sacerdotes lavavam
né, as mãos e os pés como símbolo de purificação para estarem na presença de Deus. Aí perceba, ele transforma a água em vinho. Já anunciando aqui no seu primeiro milagre em Caná da Galileia que o que purifica o pecador não é mais a água da lei mosaica, mas é o sangue de Jesus Cristo. E o mestre Sala vai afirmar que o melhor vinho era aquele que o Senhor tinha transformado. Ou seja, eles beberam um bom vinho, mas tinha acabado, e a água que foi transformada em vinho, ele fala, é superior, esse vinho é melhor. Como sinal também para mostrar que Cristo é superior ao Antigo Testamento. Cristo é superior às leis cerimoniais do Antigo Testamento. Cristo é superior a tudo aquilo que foi passado do Antigo Testamento. O melhor vinho chegou, o melhor tempo chegou, é Cristo. Que não há mais a necessidade, de acordo com a defesa de João nesse evangelho, de submeter a escravidão do Antigo Testamento às leis cerimoniais do Antigo Testamento, porque o melhor vinho chegou, Jesus Cristo. Então você tem um diálogo com Nicodemos no capítulo 3, onde o próprio Senhor Jesus interroga Nicodemos, dizendo: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas, que há necessidade, é necessário nascer da água e do Espírito, mostrando que a conversão não acontece pela observância da lei, mas pela regeneração feita pelo Espírito Santo, mostrando como o Antigo Testamento, citando o texto do profeta Ezequiel, que diz que o Senhor daria um coração novo e ia pôr o seu Espírito. Ele então cita realmente o texto do profeta Ezequiel dizendo: é necessário nascer do Espírito, e o Espírito sopra onde quer, quando quer. Ou seja, Ele é quem regenera e salva o coração do pecador. Você tem então no capítulo 4 o diálogo com a mulher samaritana. E que diálogo? Porque no capítulo 4, no versículo número 13, Jesus afirma: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para toda a vida. Disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir a buscá-la. Disse Jesus: vai chamar teu marido e vem cá. Ao que ela lhe respondeu, ao que lhes respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque o homem com que ela vivia não era o marido dela. Versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta, porque 5 maridos já tiveste. No versículo 18: e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Então a mulher diz: tu és profeta. Eu sempre venho aqui no poço e sempre retorno porque tenho sede, mas o Senhor Jesus disse: a água que eu te dou, você nunca mais terá sede. Você também tem a linguagem utilizada por João, ainda no capítulo 2, da purificação do templo. Porque Jesus entra no templo e tira os cambistas, mas ele fala de uma profecia no versículo 19 do capítulo 2. Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o ressuscitarei. Ou seja, ele está falando não do templo em Jerusalém, mas ele está falando dele mesmo. Eu sou o templo. Eu serei destruído, mas ao 3º dia eu serei reconstruído. Então veja a linguagem de João. Ele está pegando
imagens do Antigo Testamento dizendo: Jesus é superior. Jesus é superior. Ele é o templo. Ele será reconstruído, será destruído ao terceiro dia. Ele vai ser reconstruído, tratando assim da sua ressurreição. Ele fala: eu tenho a água que vai matar eternamente a tua sede. Eu dou este vinho que vai purificar realmente o pecador de seus pecados. E no capítulo 6, então, ele faz a multiplicação dos pães. Faz a multiplicação dos pães. No versículo 9 diz: está aí o rapaz, tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então ele faz a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Mas a ênfase aqui está no pão, porque logo em seguida ele vai afirmar no versículo 12: e quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que não se perca assim, pois fizeram encher 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Ou seja, você vê a ênfase no pão, até porque logo em seguida, a partir do versículo 22, ele vai afirmar que ele é o pão da vida. E ele termina o capítulo 6 dizendo, João afirmando que Pedro diz que não tem para quem ir a não ser o Senhor Jesus, que tem as palavras de vida eterna. E essa linguagem do pão, que ele multiplica e que ele afirma que ele é esse pão que dá a vida, esse pão especificamente que desceu do céu, porque veja o que diz o versículo de número 33 do capítulo 6: porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Ou seja, ele é este pão que desceu do céu. Esta linguagem também está associada às linguagens do Antigo Testamento. Porque, perceba no versículo 1 do capítulo 6, depois dessas coisas atravessou Jesus ao mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Essa linguagem que é construída por João é uma linguagem muito parecida que está descrita em Números capítulo 11. Se você manter aí a sua Bíblia marcada em João 6, porque nós vamos retornar para esse texto, mas abra a sua Bíblia em Números capítulo 11. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, os primeiros 5 livros da Bíblia aí Números no capítulo 11, veja a linguagem também utilizada por Moisés, versículo 1, Números capítulo 11, queixou-se o povo de sua sorte, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira e o fogo ardeu. Veja o versículo 2: então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera contra eles. E versículo 5, finalzinho do versículo 4, veja o que diz: quem nos dará carne a comer? Versículo 5, lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões. Versículo 6, agora porém seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Versículo 9, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía um maná. Um maná.
Volte a sua Bíblia mais um pouco para Êxodo capítulo 16. Volte algumas páginas, Êxodo capítulo 16. Versículo 4. Ou melhor, versículo 2, Êxodo 16, 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Veja a murmuração no versículo 3. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Versículo 4, vamos ler juntos? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Versículo 5: dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia, porque no sábado eles iriam descansar. Então, você percebe uma murmuração, você percebe uma queixa, e você percebe também em João capítulo 6, uma queixa. Como é que nós vamos alimentar esse povo? E a centralidade está não somente no que ele faz, mas em quem ele é, o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu. É sobre isso que eu gostaria de meditar, irmãos. O pão que desceu do céu. E Jesus, como o pão que desceu do céu, é a nossa provisão. Volte para João capítulo 6, e você percebe que está próximo à Páscoa, no versículo 4. Ele sobe no monte para ensinar os seus discípulos. Tem uma grande multidão, no versículo 5 diz. Então, pergunta ele a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Versículo 6. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ou seja, ele dizia isso para testar Filipe, para experimentar. E Filipe falha, porque veja o que diz no versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Ou seja, não bastaria 8 meses de salário para dar pão para esse povo, e cada um ia pegar um pedaço, não ia se fartar, ia pegar um pedaço. Então no versículo 8 diz a palavra: um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Então você percebe, irmãos, que há uma necessidade. Ele testa Filipe, e Filipe diz: é 8 meses de trabalho para comprar pão para esse povo. Quais são as nossas necessidades, irmãos? Quais são as nossas faltas? O que é que nós estamos fazendo ao muitas vezes não olharmos para quem está diante de nós e olharmos assim, feito Filipe olhou, apenas para as faltas e para as dificuldades? Então veja o que diz o texto no versículo 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois naquele lugar há muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Versículo 11, vamos ler juntos? Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Ele pega aqueles 5 pães de cevada, e o pão de cevada é o pão do pobre, é o pão mais simples que tem. Ele pega aquele pão e ele faz o quê? Ele dá graças. Ele agradece ao Senhor. Isso já nos ensina algo muito importante acerca da provisão de Deus, porque aquilo que nós temos, por mais que não seja muito,
mas já é motivo de nós darmos graças a Deus. Já é motivo de nós agradecermos a Deus. Nós não podemos, irmãos, murmurar, porque nós não temos muito ali, muito acolá. Nós não podemos ter esse espírito de murmuração que o povo no deserto tinha, quando Deus mandava até mesmo o maná. Ou quando eles não tinham ainda o que comer, então Deus iria mandar o maná, mas eles estavam murmurando por causa da necessidade, por causa da falta. Veja, eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, que estava conduzindo eles no deserto, que os tirou e os libertou por mão poderosa. Esse povo aqui está diante do Senhor Jesus, que não é apenas homem, mas é verdadeiramente Deus, o Criador de todas as coisas, que pode fazer tudo. Mas como Filipe, eles apenas olham para a necessidade, eles apenas questionam, mas eles não olham para quem eles estão diante do Deus encarnado, diante do Deus que fez e que faz todas as coisas. E o Senhor Jesus então pega aqueles 5 pães, o pouco que tem, e dá graças. Meus irmãos, nós não podemos olhar para aquilo que nós não temos e murmurarmos. Nós precisamos olhar para aquilo que nós temos, que é o Senhor Jesus, que está diante de nós, e agradecermos a Deus e darmos graças a Deus. Não pense no quanto você precisa, pense em quem você está diante de Jesus. Provamos de um cuidado impressionante de Deus, porque ele multiplica esses pães. E diz a palavra que eles comiam quanto queriam. Eles se fartaram com pães. Sobraram pães. No versículo 12, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E ainda fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Ou seja, aqueles pães saciaram a fome de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Multiplique isso por 3. Pessoas ali, filhos. Ele multiplicou aquilo ali, ele fartou o seu povo, ele veio com a sua providência e ele proveu as necessidades do seu povo. Jesus, como o pão que desceu do céu, é a nossa provisão. Ele provê todas as coisas para o seu povo, e ele provê, irmãos, tudo aquilo que nós necessitamos. Não olhe para a falta, olhe para quem nós servimos, o pão que desceu do céu, que é a nossa provisão. Ele provê, ele sustenta, ele vem com a sua interferência, ele vem até nós. Eu me lembro claramente dos primeiros dias, né, do meu casamento, eu e Renata. Quando a gente casou, a gente não tinha nada, né? A gente não tinha absolutamente nada. A gente, né, apenas, não sei nem se a gente colchão tinha, não me lembro agora, acho que nem o colchão a gente tinha, mas nós casamos. E aí, até a primeira-feira, nós não tínhamos o salário da primeira-feira, eu não tinha o dinheiro da primeira-feira, mas eu sei que Deus iria prover. E eu me lembro que nós nos casamos, e Deus então levantou pessoas, irmãos, para prover aquela necessidade, e nós fizemos a nossa primeira-feira fartamente. Como uma criança num parque, eu peguei aquele carrinho, fui ao supermercado, ao melhor que tem aqui em Caruaru, não sei se é, né? Eu coloquei tudo aquilo que eu queria colocar. Até Danete. Botei de carrada. E, gente, então deu geladeira, televisão, fogão, sofá, tudo. Irmãos, não fique pensando na falta, mas pense em quem é o seu Deus.
pense em quem você está, em quem você está. Perceba que o milagre aconteceu, e aí então, no versículo 14 e 16, queriam fazer Jesus como rei. Veja, vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15, vamos ler juntos. Sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente para o monte. Veja, eles viram o sinal, viram o milagre. Vamos então proclamá-lo como rei dos judeus, como rei de Israel, rei dessa terra. E imediatamente ele sai. Por quê? Porque o seu reino não é dessa terra. O seu reino não é deste mundo. E aqui vai também um alerta para nós, irmãos. O nosso foco não está nessa terra. O nosso foco não está nos pães que foram multiplicados, nos peixes que foram multiplicados, naquilo que nós podemos ter e conquistar nesse mundo. O nosso foco não está nisso. Nós não podemos criar um Cristo e colocá-lo como rei dessa terra, achando que ele vai ser a bênção nessa terra para nós. O foco não é esse. O foco não está nessa provisão material e terrena. O foco não é isso. Cristo não é esse rei dessa terra, no sentido de que ele vai te conceder bens materiais e apenas boas circunstâncias nesse mundo. Esse não é o foco. O foco não é a prosperidade material, não é o seu dinheiro. O foco não é a teologia da prosperidade. O foco não é esse. Ele se retira porque ele não é rei disso. Ele vem com a sua provisão, sim, ele é a nossa provisão, mas a adoração não está na provisão em si, mas no provedor. E esse reinado de Jesus é claramente descrito por João mais à frente, porque adiante aí a sua Bíblia, veja o que diz, mais à frente, João, finalzinho do Evangelho, João, capítulo 18, versículo de número 12. Veja como Jesus descreve o seu reinado. João 18, versículo 12. João 18, 12. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então veja, Jesus já prestes à sua crucificação, ele é levado aos príncipes dessa terra. Anás, sacerdotes do Sinédrio, os príncipes desta terra o mataram. Veja a linguagem no versículo 19. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouvirem o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Versículo 23, replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou maniteado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Veja, ele está sendo interrogado, ele está sendo humilhado, ele está sendo aprisionado, e ele recebe uma bofetada, diz a palavra, um soco, né? Ele é ferido por esses homens. Veja então no versículo 28, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e disse-lhes
que acusações trazeis contra este homem? Responderam-lhe: este não fosse malfeitor, não te entregaríamos? Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumpra a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Ou seja, eles queriam matá-lo. Versículo 33, então veja a ênfase em relação ao reino. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhes: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? 35, replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O meu reino não é deste mundo. Volte para João 6. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Por quê? Porque o seu reino não é deste mundo. Ele é a provisão. O seu reino, você faz parte de um reino que não é deste mundo. Seu foco não deve estar aqui nesse mundo. Seu foco não deve estar nos 5 pães e na multiplicação deles. Seu foco deve estar apenas no provedor. Segunda verdade, Jesus como o pão que desceu do céu é a nossa satisfação. É a nossa satisfação. Porque perceba o que diz aí no capítulo 6, o versículo 22 de João. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco. E Jesus embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partindo sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Ele repete essa informação. Dado graças, versículo 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado, no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus então está denunciando: vocês estão me procurando porque vocês se fartaram com os pães. Versículo 27, vamos ler juntos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou como o seu selo. Vocês me procuram pelo pão que perece, mas procurai, trabalhai pelo pão eterno. Esse pão que é bem descrito a partir do versículo de número 27, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Ou seja, o Pai o enviou para este fim, para ser o pão de vocês, o pão eterno, o Filho do Homem. Então, veja o versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Porque ele fala do trabalho. Trabalhai pelo pão que
é eterno, não pelo pão que perece. Então, como é que nós vamos trabalhar? O que nós devemos fazer para realizar a obra de Deus? Versículo 29, vamos ler juntos? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele por ele foi enviado, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Que são os teus feitos? Quais são os teus feitos? Versículo 31, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora não tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Ele é esse pão que traz plena satisfação. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que vem a mim jamais terá sede. Aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê jamais terá sede. Não trabalhe pelo pão que perece, porque vocês vão ter sempre fome, sempre sede. Vocês estão vindo atrás de mim por causa da multiplicação, mas eu sou o pão que desceu do céu, o maná que foi anunciado por Moisés, o pão não que Moisés deu, mas o Pai deu. Esse é o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que desceu do céu, que vem a mim terá vida, jamais terá fome, jamais terá sede, vai ter plena satisfação, eterna satisfação. Então você percebe que Jesus, como pão que desceu do céu, é a provisão, mas também é a eterna satisfação da alma do pecador. Você procura Jesus por quê? Pelo pão que perece? Pelas coisas boas que Deus te dá? Pelas bênçãos que Deus te dá? Ou você procura Jesus porque Ele é a maior bênção da sua vida? Porque Ele é o pão que você se alimenta? Porque Ele é a sua satisfação? No versículo 41 diz que murmuravam, pois, dele os judeus. Veja, eles não murmuram quando é o pão material, mas eles murmuram quando é apresentado o pão espiritual. Eles não murmuram quando há a mesa farta. Mas eles murmuram quando Jesus se identifica como aquele que satisfaz, que farta eternamente a alma do pecador. A murmuração, irmãos, é um sintoma de incredulidade. Eles não creem em Jesus, eles não creem que Ele é a provisão, eles não creem que Ele é a satisfação. Eles murmuram, e sobretudo murmuram porque eles não creem que Jesus é o pão que desceu do céu e que farta a alma do pecador. O maná no deserto, ele cita o texto de Êxodo capítulo 16, matava a fome de um dia. Jesus mata a fome eterna. O maná matava a fome de um povo. Jesus mata a fome do mundo inteiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do quê? Do mundo. No versículo 35 diz: o pão de Deus que desceu do céu, que dá vida ao mundo. Não é mais a Palestina, mas é gente de toda tribo, língua, povo e nação. Os gentios agora podem comer desse pão. Não somente os judeus. Não somente os judeus. Então você percebe essa murmuração, mas Jesus confirmando essa verdade.
Veja o que diz o versículo de número 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aí você tem, irmãos, uma referência literalmente à ceia do Senhor. Veja o que diz o versículo 52 e 53. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Que é uma referência, irmãos, à própria ceia do Senhor, porque aquele que crê no Senhor está se apropriando do próprio Cristo e participa então dessa comunhão com Cristo. Come do pão, bebe do vinho, que são símbolos da carne de Cristo, do sangue de Cristo, porque tem comunhão com Cristo por meio da fé no próprio Cristo. Assim como o Filho, diz o versículo 57, tem comunhão com o Pai, e os dois são um, assim também nós seremos um com Cristo, porque comemos do seu pão e bebemos do seu vinho. Nós que cremos no Senhor Jesus, porque Ele é a satisfação da nossa alma. Jesus é o pão que desceu do céu como provisão. Jesus, como o pão que desceu do céu, é a nossa satisfação. E a terceira e última verdade, eu termino com essa, irmãos. Jesus, como o pão que desceu do céu, é a nossa esperança. Porque veja, você tem a esperança aqui dos judeus no versículo 41 que murmuraram. Eles não acreditaram em Jesus como o pão que desceu do céu. A esperança deles provavelmente não estava, ou melhor, certamente não estava em Jesus, mas estava talvez na lei, no mundo, em outras coisas menos em Jesus. Você tem também outras pessoas no versículo 60 que se afastam. Então, veja o que diz, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido estas palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Versículo 62, vamos ler juntos? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. Prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim senão pelo Pai, não lhe for concedido. À vista disso, versículo 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por quê? Porque a esperança desses homens não estava no pão do céu, mas no pão desse mundo, nos bens materiais, naquilo que eles almejavam, achavam e queriam. A esperança deles estava ali. Veja então a resposta de Jesus. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Versículo 68, vamos ler juntos. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós juntos temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.
para quem nós iremos? Pedro diz: só tu tens as palavras de vida eterna. A nossa esperança está em ti. Podemos até ter falta de uma coisa ou outra, não termos muito, mas o Senhor é tudo para nós. Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, como o pão que desceu do céu, é a nossa esperança, a nossa única esperança. Para quem nós iremos? O pão que foi moído pelos nossos pecados, para nos salvar. Jesus, como o pão que desceu do céu, é a nossa provisão. Jesus, como o pão que desceu do céu, é a nossa satisfação. Jesus, como o pão que desceu do céu, é a nossa esperança. Eu concluo, irmãos, essa palavra com 3 considerações finais. Você não tem outra alternativa, meu querido, para a sua alma, a não ser esta: se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Quem crê em Jesus, come desse pão, bebe desse vinho. Você que anda distante do Senhor, longe de Deus, olhando apenas para as coisas mundanas, você não tem outra alternativa para satisfazer a sua alma, a não ser esta: crer em Jesus Cristo de todo o seu coração. Você não tem outra alternativa de satisfação, de salvação, a não ser crer em Jesus Cristo. Segunda consideração: você que já é crente e segue o Senhor, siga a Cristo por quem Ele é. Não siga pelo pão que perece. Siga a Cristo por quem Ele é, não siga pelo pão que perece. Porque talvez você diga: eu sigo a Cristo porque a minha vida é muito boa, porque Deus tem me dado muitas coisas, porque Deus tem me abençoado muito. Não siga a Cristo pelo pão que perece. Siga a Cristo por quem Ele é, o pão vivo que desceu do céu para satisfazer a nossa alma. Não siga a Cristo por causa das coisas que Deus te dá, mas siga por quem Ele é, porque essas coisas, irmãos, não são suficientes para satisfazer a nossa alma. Foi exatamente isso que Satanás falou para Deus acerca de Jó: ele te segue porque o Senhor abençoa, tira as coisas dele e veja se ele te adora. E ele continua adorando ao Senhor por quem o Senhor é. Terceira e última consideração: você tem grande privilégio em Jesus. Você tem tudo nele, nada nos falta, nada te faltará nele. Até as coisas que você não tem, essas coisas não te faltam, porque Jesus é tudo para você. Ele é tudo para nós. Ele é a nossa plena satisfação. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar.